Idade Média não era para amadores, os piores crimes e transgressões da época. A Era Medieval é o período da história europeia que se estendeu mais ou menos dos anos 500 até o final de 1500, uma época também conhecida como Idade Média. Eram tempos incertos, caracterizados por tumultos, crises e ilegalidade. De fato, os governos medievais estavam sempre preocupados com a quantidade de crimes violentos que aconteciam em todas as regiões. Alguns dos atos mais brutais de selvageria foram cometidos em nome da religião. Muitos mais foram politicamente motivados, com muito sangue da realeza derramado como resultado. Mas, assim como ainda acontece hoje, também havia gangues comuns de rua à espreita, saqueando, assaltando, assassinando e saindo impune. Curioso sobre essa época, clique e desvenda assassinatos medievais, crimes e transgressões. Assassinato da rainha Brunilda, 613. Brunilda, 543 a 613, foi rainha consorte do reino franco da Austrácia pelo casamento com o rei Sigeberto I. Depois que sua irmã foi assassinada, Brunilda passou décadas se vingando por sua morte, um período que a colocou em conflito com a igreja, a nobreza e outros membros da dinastia Merovingia. Os acontecimentos vieram à tona depois que o marido de Brunilda foi assassinado. Ela acabou sendo derrotada em batalha e mais tarde brutalmente executada. A rainha foi amarrada aos cascos de cavalo selvagem e desmembrada. Uma maneira excepcionalmente bárbara de morrer mesmo para os padrões medievais. Sínodo dos Cadáveres 897. Em Roma, num dos episódios mais bizarros já registrados durante a Idade Média, o Papa Estevão VI ordenou a exumação do Papa Formoso, que estava morto há vários meses, e levou seu corpo a julgamento por crimes que ele supostamente havia cometido quando estava vivo. O acontecimento ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver ou Sinodus Horrenda. Após ser considerado culpado dos crimes, o reinado Formoso foi invadido e o corpo então reenterrado em uma sepultura comum. Assassinato de Carlos o Bom, 1127. Carlos o Bom, 1084 a 1127, conde de Flandres, foi assassinado em 2 de março de 1127 por um grupo de cavaleiros que respondia a poderes e influente família Ehrenwald. Ele andava ajoelhado em uma oração dentro de uma igreja de Bruges, hoje na Bélgica. Sua morte provocou indignação pública generalizada e desencadeou uma cadeia de eventos que causou tumultos na Flandres do século X e I. Hoje considerado mártir santo, Carlos não foi formalmente beatificado até 1882. Assassinato de Imad-Din Atabeg Zeng, 1146. Imad-Din Zeng era um Atabeg nobre de Alepo. Ele foi o governante iraquiano que fundiu a dinastia dos Zengidas e liderou os primeiros contra-ataques significativos contra os reinos cruzados do Oriente Médio. Ambicioso e faminto por poder, Zeng lutou muito para criar o reino da região de Levante Mediterrâneo, incluindo a Síria e a Palestina, e ele teria conseguido se não fosse por um escravo eunuco de origem franca que estava descontente. O homem chamado Rarancache tinha um rancor pessoal e assassinou Zeng em setembro de 1146. Assassinato de Thomas Becket, 1170. Thomas Becket foi o arcebispo de Cantuária de 1162 até seu assassinato em 1170. Seu destino foi selado depois de um prolongado
prolongado conflito com o rei Henrique II sobre os direitos e privilégios da Igreja. Em 29 de dezembro de 1170, Becket foi assassinado por 4 cavaleiros armados da Catedral de Canterbury. Ele é hoje venerado como santo e mártir pela Igreja Católica pela Comunhão Anglicana. Morte de Ricardo I, 1199. Conhecido como Ricardo Coração Leão, Ricardo I foi o rei da Inglaterra de 1189 até a sua morte em 1199. Seu óbito foi resultado de um dardo disparado de um arpão que o atingiu em ombro quando seu exército sitiava o castelo de Charles-Chabrol, França. A ferida bastarde se tornou uma sangrenta e o monarca ferido acabou sucumbindo à infecção. Antes de morrer, Ricardo conheceu o garoto que o tinha como alvo. Em vez de ordenar sua execução, o rei o perdoou. Infelizmente, o último ato de cavalheirismo de Ricardo provou ser infrutífero. O infame capitão mercenário Mercadier esfolou o garoto vivo e enforcou assim que Ricardo morreu. Assassinato de Arthur da Bretanha, 1203. Arthur I, Duque da Bretanha, 1187 a 1203, tinha apenas 16 anos quando conheceu seu fim. O herdeiro designado para o trono da Inglaterra foi assassinado enquanto estava preso no castelo de Rouen, na França, muito provavelmente pelo próprio monarca em exercício, o rei João. Arthur havia participado de uma rebelião fracassada contra ele. Seu corpo acabou sendo encontrado no rio Sena por um pescador em 1203. Assassinato de Filipe da Suábia, 1208. Filipe da Suábia, 1177 a 1208, foi o primeiro rei alemão a ser assassinado durante o reinado. Reconhecido pelo Papa Inocêncio III como rei, ele também prometeu coroar o imperador. Filipe foi morto do crime de vingança por Otto de Baviera, conde palatino de Baviera, a quem recusou dar a mão de uma de suas filhas em casamento. Roger Godebert, 1245 a 1276. O fora da lei medieval, conhecido como Roger Godebert, é uma das pessoas consideradas a inspiração por trás da lenda de Robin Hood. Ele certamente operou em Sherwood Forest e foi brevemente detido em 1272 por Reginald de Grey, o xerife de Nottingham. Apesar de escapar da captura novamente com a ajuda de nobres locais, Godebert acabou sendo encontrado e preso. Ele passou por várias prisões antes de ser julgado na Torre de Londres. Há duas versões do final da história. O Rod recebeu o perdão de Eduardo I e morreu encarcerado em Newgate Gower em 1276. Assassinato de São Pedro de Verona, 1252. Pedro de Verona era uma frade dominicana que levava jeito com palavras e se tornou um pregador célebre em seu tempo. Sua eloquência, no entanto, foi também o que o prejudicou. Depois de denunciar atos de heresia e católicos que professavam sua fé por palavras, mas agiam contra ela em atos, Pedro foi violentamente assassinado por 2 homens. Ele foi canonizado como santo católico 11 meses após sua morte, tornando essa canonização mais rápida da história. Morte por fome de Ugolino della Gherardesca, 1289. O nobre italiano Ugolino della Gherardesca, 1220 a 1289, teve um fim lento e desagradável. Ele foi preso pelo arcebispo de Pisa por traição na Torre della Muda com seus filhos Gado e Uguccione e seus netos Nino e
Anselmusio. Eles foram deixados lá para morrer de fome. O destino do infeliz Gerardesca aparece com destaque em A Divina Comédia de Dantes. Assassinato de João Comay III, de Badenoch, 1306. O escocês João Comay, apelidado de Vermelho por causa da dor do seu cabelo, era um barão escocês rico com ligações com as famílias reais escocesas e inglesas. Ele desempenhou um papel importante na Primeira Guerra da Independência Escocesa, mas ao fazer isso ganhou muitos inimigos. Um desses inimigos era Roberto de Bruce, rei dos escoceses. Roberto de Bruce vingou seu pai matando Comay em Greyfriars Shores, Dumfries, em 10 de fevereiro de 1306, durante o ataque. Sir Roberto Comay, tio de João, também foi morto. O cunhado de Bruce, Christopher Seton, deu um golpe em sua cabeça. Os de Spencer, 1317. A família de Spencer era uma das famílias da corte mais corruptas da Inglaterra. Favoritos de Eduardo II, eles usaram suas conexões reais para acumular riqueza e poderes substanciais. Em 1317, Hugh de Spencer, o jovem, garantiu um lugar depois de muita bajulação no círculo interno do monarca e conseguiu se colocar na posição de controlar o acesso ao rei. Isso enfureceu a esposa de Eduardo II, a rainha Isabel, e seu amante Roger Mortimer, que juntos mais tarde planejaram com sucesso derrubar Eduardo. Os dois, Hugh, o velho e o jovem, foram eventualmente executados, seus corpos estripados e dados como comida a cães selvagens. Na foto está Hugh de Spencer, o jovem. Isabel da França, 1325, assassina. A já mencionada rainha da Inglaterra, esposa do rei Eduardo II, Isabel da França, 1295 a 1358, derrubou seu marido em 1325, mais ou menos na época em que começou a ter um caso com o nobre Roger Mortimer. Ambos queriam ver Eduardo removido do poder. O monarca expulso morreu preso no castelo de Berkeley durante a noite de 21 de setembro de 1327. Sua morte é muito contestada pelos historiadores e há muitas teorias sobre isso. A maioria acredita que ele foi assassinado por ordem do novo regime. Outros dizem que Isabel matou ela mesma e Eduardo. Isso ainda está em debate 800 anos depois. A gangue Cotterell, 1328 a 1333. Liderado por James Cotterell e seus irmãos Nicholas e John, este grupo de bandidos atuava em Derbyshire, no leste de Midlands, na Inglaterra, em 1330. A gangue dirigia uma lucrativa rede de proteção. Logo depois, os Cotterells estavam sendo caçados por assassinato, extorsão e uma série de sequestro de pessoas importantes eventualmente reunidas. James, Nicholas e John escaparam da forca ao concordarem em lutar pelo rei da Segunda Guerra da Independência Escocesa em 1332.